Canal Revelação da Palavra Peniel. Sinto te contar uma obra, irmãos, que aconteceu no ano de 2019 para 2020, na Congregação Cristã Peniel, aonde, irmãos, Deus preparou neste ministério a reunião de jovens e menores em Alexânia. E ali Deus tomou os caminhos, irmãos, para fazer aquele encontro, aquela reunião, aquela festividade lá em Alexânia. E Deus tomou, irmão, a direção pelo Espírito, onde o irmão Evilásio alugou um ônibus para levar a Irmandade daqui para lá, de Goiânia, de Aparecida, do Senador Canedo. E a gente marcou um ponto de encontro, irmão, no posto, lá na BR-153, em Aparecida, onde o ônibus iria estar esperando a Irmandade. E ali Deus preparou, deu tudo certo. E ao adentrar do ônibus, irmãos, quando o ônibus começou a seguir viagem para Alexânia, né? A gente observando os irmãos dentro do ônibus, e ali irmãos tocando louvores, hinos, né? E foi uma maravilha, irmãos, aquela reunião de jovens. E o primeiro encontro, irmãos, da cúpula da Congregação Cristã Peniel ali, que eu participei, e uma grande festividade. E Deus fez um movimento, irmãos, uma obra que a serva de Deus, Irmã Divina, congrega no Parque Flamboyant juntamente com o ancião, irmãos, do Parque Flamboyant, irmão Evilásio, aonde a serva de Deus tem a sua comum. Louvado seja Deus. Nesta época, irmãos, ainda era na casa da irmã Cida. E Deus preparava, irmãos, quando a gente ia congregar ali, o irmão Evilásio sempre pedia para a gente levar essa serva de Deus de volta para a casa dela, ali na Santa Luzia. E a serva de Deus sentia maior alegria, irmãos, de estar ali congregada, não tinha dificuldade nenhuma para a serva de Deus estar ali. E quando Deus preparou, irmãos, essa ida, eu levei as minhas duas filhas, Sarah Ellen e Karine Emily, para estar juntas, irmão, nessa reunião da mocidade. E Deus fez um movimento ali glorioso. Assim como Deus fez um movimento, irmãos, do bilhete para Deus, aonde Deus nos mostrou a Congregação Cristã Peniel, Deus também fez um movimento lá em Alexânia, irmãos, glorioso também através de um bilhete. E indo ali para Alexânia, irmãos, sentei ao lado da serva de Deus, uma anciã do cabelo branco, e ali a gente conversando das coisas de Deus, irmãos, e eu senti de perguntar para a serva como que Deus havia chamado ela, como que ela havia se convertido. E a serva de Deus contou uma obra, irmãos, magnífica, uma obra gloriosa. A irmã disse: irmão, quando eu era jovem, quando eu era moça, jovenzinha, eu morava numa zona rural. E ali na zona rural, irmão, não tinha igreja, né? Era só a gente. E eu tinha uma tristeza, um vazio dentro de mim, irmãos, que eu clamava a Deus. Eu queria saber aonde está Deus. Aleluia. E, irmãos, ela nessa zona rural, né, morando longe da cidade, e com essa indagação dentro do seu coração, aonde está Deus, querendo, irmãos, procurando por Deus, ela observava, irmãos, uma serva de Deus que todos os dias às 7 horas ia
saía de casa todos os dias e ali ela observava aquela mulher. Não era, irmãos, ela, para onde que essa mulher vai, né? Todo dia, a esse horário, né? E ela ficava observando. E essa mulher, irmãos, era ali, é uma conhecida, uma amiga, e ela nunca falou das coisas de Deus para a irmã. Nunca, irmãos, a convidou, nunca falou que era serva de Deus. E ali também tinha uma jovem que ela ficava possessa, e quando ela ficava possessa ali, naquela região, ela sempre observava da casa dela. Aquela jovem saía e sumia para a mata, irmão, só voltava no outro dia. E ela sempre observando essa jovem, esses acontecimentos, e aquela mulher saindo. E um dia, irmãos, ela falou, já que ela não vai me chamar, eu vou seguir. E um dia ela estava andando, irmãos, ali, e olhou para o céu e falou, Deus, eu quero te conhecer. Eu não sei, eu tenho vontade de te conhecer, Senhor. Se tu existe, me mostra um caminho. E ali, irmãos, ela foi seguindo aquela mulher, e aquela mulher não falava para onde ia. E quando ela viu, aquela mulher entrou dentro de uma igreja cinza, irmãos, glória a Deus. Adentrou dentro da igreja cinza, e ela ali, irmãos, com aquela indagação, Senhor, onde tu estás? Eu preciso te conhecer. E Deus, irmãos, é aquele que ouve a nossa súplica. E quando ela adentrou dentro da igreja, irmãos, estava tocando este hino. Glória a Deus. Eu serei quando estiver no meu país. Glória a Deus, irmãos. O Senhor falou com a sua serva, com a tua filha, através desse louvor. E ali ela entendeu, irmãos, que ela deveria ser feliz, pois o Senhor havia a encontrado, ela havia encontrado o Senhor. E esta obra, irmãos, ficou ali marcada no meu coração. E quando ela teve esse encontro com o Senhor, irmãos, e ela observando aquela jovem que também ficava possuída, irmãos, por um espírito que levava aquela jovem para uma mata, ela teve essa experiência com o Senhor. E ali um dia ela observando aquela jovem, ela clamou os anjos do Senhor para que não deixasse aquela jovem ir para dentro da mata. E ali ela observando aquela jovem pela janela da sua casa, irmãos, ao entardecer, e o anjo do Senhor segurou aquela jovem, aquela mulher, e não deixou, irmãos, aquela mulher entrar dentro daquela mata mais. E essa obra, irmãos, ficou marcada. Como que Deus ouve alguém no deserto, na zona rural, né? Porque Deus, ele ouve o clamor, irmãos, do mais íntimo do seu coração. E chegando ali em Alexânia, irmãos, a gente ficou ali observando, né, os testemunhos, as palavras, as obras de Deus, que Deus
mandava ali, que Deus requisitava dos seus servos. E ali estava junto, irmão, com o irmão Paulinho, e sentado à mesa ali com o irmão Paulinho, junto com minhas filhas. E o irmão Paulinho, irmão, pediu para que as minhas filhas escrevessem um bilhete pedindo ali o testemunho da irmã Odete. Glória a Deus, irmãos, né? E a minha filha, Sara Ellen, escreveu o bilhete e a Karine entregou o bilhete, irmãos. Mais uma obra do bilhete nas mãos do irmão Santinho, ali em Alexânia, naquela reunião de jovens. Então, irmãos, mais uma obra poderosa Deus havia de fazer ali. O irmão Santim, ele presidindo naquela reunião ali, se levantou e falou: alguém pediu o testemunho da irmã Odete. E ali ele perguntou quem escreveu esse bilhete. E a minha filha Sara, irmão, se apresentou ali. Eu acho que o irmão ainda não sabe que era a Sara. Louvado seja Deus. Mas a Sara, irmãos, é uma promessa do Senhor. Desde o ventre da mãe, Deus confirmou o seu nome no ventre da mãe. Glória a Deus, irmãos. E ali a Sara se identificou, levantando a mão, que era ela que tinha pedido esse testemunho. E grande foram as promessas na vida da minha filha, irmãos. Deus tomou o irmão Santinho na palavra, na virtude, falando ali, irmãos, o testemunho da irmã Odete, e coisas, irmãos, poderosas desceram do céu. Os anjos, irmãos, estiveram ali, naquele local ali, naquela festa, e foi uma festa do céu, irmãos, na terra. Tamanha foi o poder naquele local e a glória de Deus, irmãos, ao descer ali, tomando suas servas na linguagem, no poder de Deus, irmãos. E foi uma obra tremenda que Deus fez ali em Alexânia, irmãos. Mais uma obra do bilhete. A irmã Karine escreveu pedindo o testemunho da irmã Odete, de tanto ouvir o pai, irmãos, falando, ouvindo esse testemunho na internet. Ela sentiu de pedir para ouvir ali pessoalmente da boca do seu servo. Mas não sabia ela, irmãos, que as promessas seriam para ela também. Eu louvo, irmãos, e agradeço a Deus por essa obra, por esse ministério, pelas coisas que Deus faz, irmãos, que a gente não consegue entender, mas só Ele, irmãos, tem esse poder. A gente não precisa entender, a gente só precisa, irmãos, compreender que essas são as obras de Deus. Agradeço a Deus, irmãos, por essa grande obra, e Deus seja louvado.